Mateus 16, versículo 15. Os irmãos que nos visitam, Deus abençoe, rica e poderosamente. Bom que Deus abençoe ricamente. Mateus 16, verso 15. Lemos assim: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Disse Simão Pedro. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, lá no final da Bíblia, em Hebreus 10, verso 25. Hebreus 10, verso 25. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quando eles que se aproximando aquele dia. Mais uma vez, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quanto esse que vai se aproximando aquele dia. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos abençoar cada um, e possa entender e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Como os irmãos sabem, nosso equipamento queimou. Então, se você quiser fazer uma doação, é um notebook novo e dá para show novo. A gente é humilde, pode ser novo, não importa. Tá bom? Glória a Deus. Rapaz, meu amigo foi levado para o mar. O que foi? Caiu um raio lá e queimou a placa, tomou. Irmãos, voltando aqui ao nosso texto, quero falar hoje com você a importância da igreja em minha vida. Esse é o tema. Repita comigo: a importância da igreja em minha vida. Então não repare se isso aqui não for uma pregação, vai ser um estudo. A gente vive em dia, irmãos, e muitos estão abandonando a igreja. Outros estão se esfriando. Outros estão apenas frequentando a igreja. O que é frequentar? Está transitando no meio da igreja. Lembro-me que uma vez nós estávamos numa reunião, o pastor Zacarias era presidente do distrito, e ele quis criar um rol dos congregados. Falei, uma das pessoas foi eu que falei: não, pastor, não vai dar certo. Meus irmãos vão querer passar com o rol, não põe o meu rol dos congregados, porque o rol dos congregados agora está aumentando e o de membro está diminuindo. Quem é o membro? Aquele que tem compromisso com a leitura, com a oração, com a santidade, com o dízimo, com a oferta, com o evangelismo, com a santidade. Esse é membro. Aonde eu for, eu represento Jesus. As pessoas vão olhar para mim e vai ver: aquele é o crente, é o servo de Deus. Esse número está diminuindo. E os congregados? Aquele que vem quando dá, fica um mês, 2, 15 dias, 20, sem vir da igreja, nem quando dá tempo. Esse é congregado. Né? São pessoas, eu não sei contar, que eu fiz uma pesquisa ontem sobre os desigrejados. Alguém já ouviu falar do termo desigrejado? Levanta a mão só para eu saber. Tem bastante, né? Os desigrejados, estima-se que sejam de 18 a 20 milhões no Brasil, ou seja, cerca de 8% da população brasileira. São pessoas que, por algum motivo, às vezes, mau testemunhos, má administração, né? Tantas coisas assim, eles
historinha mesmo, o que é igreja. Então são pessoas que falharam, porque olharam para as pessoas, esqueceram de ler Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão cuja esperança é o Senhor, cuja força está no Senhor. Né? Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que a igreja, ela nunca perdeu o valor diante de Deus. Nunca perdeu o valor. Nem na época das trevas, que reinou do quarto século até o século 17. Não. Na época da Inquisição, a igreja não perdeu o valor. Ela se manteve viva, mais viva do que nunca. Agora não há uma perseguição como antes, de você ser condenado à morte, você às vezes ter que ir para uma arena soltar os demônios para comer. Não, não é assim mais. Agora a perseguição ficou diferente. Como eu falei no último domingo, se aquela última lei que ficou engavetada para o ano que vem, da misoginia, for aprovada, aquela lei não é para proteger a mulher, aquela lei é para calar a boca da igreja. Porque não vai pegar poder ministrar mais sobre Gênesis 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea. E principalmente não vamos poder mais ensinar que Deus criou a mulher e chamou ela de adjutora. Ela é auxiliadora. Amém. De quem? Do macho, do homem, do seu marido. Não vamos poder ensinar mais o que Paulo disse à sua igreja. Não vamos poder ensinar mais que a mulher vai poder ter que ser submissa. Não. Então essa é uma lei para calar a igreja e não proteger a mulher. Então são pessoas, esses de 18 a 20 milhões, que deixaram de olhar para Jesus e olharam para as pessoas que falharam. Como essa semana eu vi, infelizmente, falando com o pastor que tirou a sua vida. Infelizmente, é uma tragédia, mas acontece. E eu preciso entender que a igreja nunca perdeu o seu valor. Mas a pergunta que você tem que fazer é: qual é o valor da igreja na minha vida? Qual é o valor da igreja na minha vida? Qual que é a definição de igreja? Vou explicar. Igreja é a comunidade de fiéis que seguem a Jesus Cristo, representada por um conjunto de pessoas. Então a igreja é uma assembleia, uma congregação, e não um edifício físico. Quando a gente fala ali está a igreja, ali está o edifício físico. Não é a igreja do Senhor, não é o templo. Igreja somos nós. Igreja é derivado do grego chamado eclésia. Sabe o que eclésia significa? Chamados para fora. Você entrou para a igreja, você foi chamado para fora desse mundo. Deus te tirou daquele mundo e trouxe para esse lugar para você congregar e você se relacionar com o povo santo que vai morar no céu. Nossa igreja. A igreja, nós sabemos, ela é o corpo de Cristo. É o organismo vivo, focado em quê? Em comunhão, adoração e santidade. E a propagação do Evangelho, claro. Então você não é igreja. Você faz parte da igreja. Eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Aonde eu for, eu represento a igreja, eu represento o Senhor, mas eu não sou a igreja. A igreja é um conjunto. A igreja somos nós. É um todo. Amém. Assim como eu tenho a minha família, eu não sou a minha família. A minha família sou eu, minha esposa e meus filhos. Entendeu? Se o monge Moreno não é a família dele, ele tem a família dele, ele, a esposa dele e a filha dele. E os outros pais e parentes fazem parte da sua família. Mas a família dele é ele, a esposa e o filho. Entendeu? Então assim somos nós. A igreja é um conjunto de pessoas. Juntos nós somos a igreja. E em todo lugar que você for, você vai ser um servo de Deus sempre. Você nunca vai deixar de servir a Deus. Separados, nós somos ovelha desgarrada. Sabe qual que é a qualidade da ovelha? Ovelha é um animal
sabe se defender de predadores. Ela não tem garra e não tem velocidade nenhuma. Por isso que a presa é fácil. Elas dependem totalmente da defesa do seu pastor e do rebanho. Então, se você é ovelha do Senhor, você precisa do seu pastor, você precisa estar no meio do rebanho. Amém? Amém? Então vamos lá na mensagem. A igreja, irmãos, é um lugar de comunhão. Primeira coisa, a igreja é um lugar de comunhão. Salmo 133, verso 1. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus te chamou para viver em união com essa pessoa que está do seu lado. Deus te chamou, irmãos, para viver em união. Só que está acontecendo um fenômeno atualmente, que as pessoas estão querendo se isolar, estão esquecendo de ler a Bíblia, e a Bíblia diz: aquele que se isola, busca seus próprios interesses, insurge-se contra a verdadeira sabedoria e provérbios. Quando as pessoas, irmãos, querem vir à igreja, mas não querem ter comunhão com a igreja. Não consigo entender isso. Elas querem vir, mas não querem ter comunhão com ninguém. Quando chegam a vir, eu estou falando de você, estou falando do todo, da geração, dessa nossa geração que estamos vivendo. Essa geração atual, que eu faço uma geração, a geração X, essa geração é a geração mais forte, mais poderosa do que essa atual. A geração que estão vivendo, essa geração Z, como eu falei esses dias, uma geração chamada geração Nutella. Então as pessoas, quando vêm à igreja, às vezes não falam com ninguém, não dá uma saudação para o irmão, não dá um testemunho para ninguém saber do seu problema. Se eu pedir oração, vai saber que eu estou doente. Irmão, mas quem não podia saber já sabe, é Deus. Só Ele, só a igreja tem poder. Se diz, eu li aqui para os irmãos entenderem, Mateus 18, se não me engano, verso 20, o que duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedido por meu Pai que está nos céus. A igreja tem o poder de orar e o milagre acontecer. É só a igreja. Quem tem a igreja? Nós. Quando nós nos reunimos com um só objetivo, o milagre acontece. Leia lá em Atos 4. A igreja reuniu para orar. O que aconteceu? A terra tremeu. E havia oração, havia fogo do altar descendo. Isso não é servir a Deus, não. Isso é seguir os seus ideais. Veja um caso lá, se não me engano, de Atos 12. Herodes mandou prender a Tiago e Pedro. Tiago lhe passou ao fim da espada, e ele viu que isso agradava aos judeus, que o objetivo do político era agradar o povo. Então, o que ele fez? Guardou o Pedro para matar no outro dia. O que a igreja fez? Havia oração incessante por ele. Os irmãos foram para a casa do outro irmão e passou a noite orando. Lá pela madrugada, Deus envia seu anjo, como os irmãos sabem, liberta Pedro, ele passa pela primeira sentinela, a segunda, os portões se abrem automaticamente, e quando Pedro aquecia, ele que olha, agora sei que o Senhor salva o seu dia. E aí Pedro chegou lá, o que ele falou? Contou tudo o que aconteceu com ele, com detalhes, sabe por quê? Para que os irmãos possam fortalecer sua fé. O seu testemunho edifica a igreja. O irmão já sempre testemunhou aqui, na quinta-feira, do que ele passou, que ele carregou a enfermidade do estômago durante muitos anos. E quando ele foi para Goiânia, para o Jorge, para tratar, despediu da família. Ele tinha medo de não voltar. Mas ele voltou e foi logo trabalhar. Porque Deus é bom. Glória a Deus. Está aqui até hoje. Graças a Deus. Então tome cuidado com o que você escuta. Só fugindo um pouquinho do tema.
Mas assim, quando estava aqui na época do pastor Dilemar, havia muita profecia, muita revelação que ele ia morrer. Sabe o que aconteceu? Muita gente que falou já morreu. Não é, irmão assim? Já partiu, vamos dizer assim. Mas o servo de Deus está aqui. Porque o Senhor cuida da sua igreja. É Deus quem cuida de você. E você só vai quando Deus mandar. E quando for, é para a glória do Pai. Então, se alegre. Igreja é um lugar de comunhão. Igreja é um lugar de Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, para que isso aconteça, você precisa ter comunhão com esse povo. Você tem que amar o povo de Deus, porque a comunhão fortalece a sua fé. Uma coisa que o pastor Zacarias nos ensinou, e eu carrego muitos ensinamentos dele, até minha esposa sonhou com ele essa noite. E ele falava: olha, eu não permito que ninguém fale da igreja. Porque quem fala mal da igreja vai ver sua família longe da igreja. Se você quer permanecer fiel ao Senhor, nunca fale do povo de Deus. Quando você for falar, queima a sua língua, mas não fale. Porque o povo de Deus é santo. Ah, pastor, mas esse irmão, essa irmã, ore por ele. Você não sabe o que está passando. Você não sabe as lutas que essa pessoa está vivendo. Então ore por ele. Lembrando, irmão, que ovelha só vive em bando. Não se isole. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de quê? Atos 2:42. De ensino. Então a igreja é importante na minha vida, por quê? Para me ter comunhão com os meus irmãos. A igreja é importante na minha vida para quê? Para me aprender da palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sabe o que é doutrina? A palavra doutrina é ensino. Tem origem do latim, que significa ensino, instrução, conjunto de ensinamentos. Então você não pode largar a congregação e você vai perder os ensinamentos. Não podemos deixar de estar na presença do nosso Deus. Eu não posso deixar de os ensinos sagrados, porque o que vai me diferir, para mim, o que difere a minha vida dos demais lá fora, é a palavra de Deus que foi quem entrou na minha vida. O que te difere daquele seu vizinho é a palavra de Deus que está no seu coração. Mas se você não viver ela, não tem valor nenhum. Porque a palavra alimenta. E a palavra alimenta. Quem não vem à igreja não se alimenta. Quem aqui que alimenta uma vez por semana, levanta a mão. Depois fica a semana inteira sem comer, sem beber água. Quem aqui só alimenta de 15 dias, daí come hoje, depois só daqui 15 dias que ele vai comer ou beber? Quem? Levanta a mão. Ninguém? Então como é que fica 10 dias sem vir na igreja? Como é que fica 15 dias sem vir na igreja? Ah, pastor, mas eu estou orando na Bíblia em casa, orando em casa. Mas pode continuar. Não deve parar nunca. Mas tem que ter comunhão com os irmãos. Amém? Porque a palavra nos ensina. Olha só, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura. Toda a escritura é proveitosa. Toda a escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. É na igreja que Deus te corrige. E às vezes as pessoas não vêm à igreja porque não querem corrigir. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, na fé, culto da quinta-feira não era culto de ensino como a gente fala hoje. Era culto de doutrina. Eu ia lá,
pastor Antônio ia doutrinar. Fala, irmão, larga o pecado, larga o vício, larga isso, larga aquilo. Era doutrinamento santo da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então a palavra nos ensina, nos orienta, nos protege desse mundo perdido. Porque a igreja é um lugar de presença de Deus. Mateus 8, 20 que eu falei, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus vai se manifestar no meio do seu povo. Deus vai usar o seu povo. Deus não vai usar a jumenta nunca mais. Deus usou a jumenta para falar com Balaão porque não tinha nenhum profeta. Se tivesse um único homem ali, o profeta tinha usado. Deus não vai usar a jumenta mais, vai usar você. Deus vai mandar milagre, transformação, porque nós nos reunimos e criamos uma atmosfera que vai moldar e vai mover a mão de Deus. A igreja é um local propício para você ser transformado a sua vida. Igreja é um lugar de trabalho, irmãos. Olha só, 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um aqui recebeu um dom. Eu falei aqui na quinta-feira, ministrei na quinta-feira aqui. Deus quer usar a cada um aqui. Tem pessoas que é só você que vai pregar para ela, porque é você que tem contato. As pessoas que você tem contato todo dia, você já falou do amor de Deus para elas? Você já chamou para vir ao culto? Já chamou para vir no culto de oração? Você que é jovem, seu colega da escola, lá no trabalho, já chamou para vir no culto? Isso é evangelismo. Todos aqui têm um chamado, todos têm um dom. Ah, eu não tenho dom para isso. Não, você foi chamado, Deus te deu um dom. Todo mundo pode entregar um folhetim. Todo mundo pode chamar alguém para o culto. E eu aprendi que isso é evangelismo. Amém? Aprenda. Nosso vice-presidente já faleceu, um dos homens mais fiéis que eu conheci nessa terra, pastor João Pimenta, que já esteve ministrando aqui em Catalão também. Já contei a história dele aqui, que ele testemunhou na convenção várias vezes. Ele era católico, devoto, muito praticante. Daquele católico que rezava, daquele católico que orava, né? Não desmerecendo a fé dos católicos. Mas ele mudou para um determinado local lá em Minas. Sabe, lá em Minas, nós já conhece, é tudo cheio de morro, né? E ele mudou lá para o morro. E o vizinho, o irmão dele, sabe aquele crente fraquinho, que ele mesmo falou, ele não fraco lá da igreja. Pastor falou, irmão, semana que vem cada um traz um visitante. Daquele irmão ficou incomodado, falou, seu João, não deu João Pimenta, ô seu João, eu sei que o senhor está mudando hoje, mas eu sei que eu não te conheço, o senhor podia tanto ir no culto comigo, meu pastor pediu para levar alguém, eu não conheço ninguém, o senhor não quer ir lá comigo, não? Faz só uma vez, tá bom, depois o senhor, né? E o seu João foi lá, falou com a esposa dele, mas nós somos assim, assim. Ele foi lá, dizendo que rezou, foi lá no meio do mar, lá, falou com Deus, rezou, falou com Deus, falou, eu vou. E foi. E nunca mais saiu. Foi um dos grandes homens de Deus que a gente conheceu aqui. Porque um dia alguém chamou ele para o culto, só isso. Não foi evangelismo, foi só vamos para o culto domingo, depois você não precisa ir mais não. Né? Todos têm um chamado. Porque crente que não serve, que não trabalha, ele enfraquece. Você tem que se sentir útil. Seja útil. Esses dias eu ouvi um padre falando para a terceira idade, falou assim, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se sinta útil. Pessoa da idade, ele tem que se sentir que é útil. Né, moleque? Seu pai, quando vai para a roça, não faz de tudo. Não quer trabalhar do mesmo jeito. Ele tem que se sentir que ele é útil. E quando ele der conta
que ser de vez em quando. Ele tem que sentir que é útil. Você tem que sentir que é útil, meu irmão, para a igreja do Senhor. A igreja é um lugar de preparação para o céu. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As mulheres aí que ficam batendo contra os homens, eu não lembro de Gênesis Apocalipse, eu nunca li, já li a Bíblia várias vezes. Eu nunca li que Deus pediu para uma mulher morrer pelo marido. Se Deus pedisse, acha que as mulheres iam, Samuel? Não responde não. Não responde, deixa você não responder. Mas para o marido, ele pede: vós, maridos, amai a vossa mulher, da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deus pede para a mulher ser submissa ao marido, mas para o marido Deus pede mais. Ó irmão, você precisa amar sua mulher tanto, da forma como Cristo amou a igreja. Se for preciso você morrer por ela, você tem que morrer. Não veio meu irmão falando amém e as irmãs. Não vou pregar mais não. Jesus morreu foi pela igreja, não foi? Atos 20, 28. Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós estamos aqui nos preparando para ir para a glória. Isso aqui é um lugar de preparação. Aqui nós estamos sendo transformados, moldados a nossa vida. Porque lá no céu, você já leu um pouquinho do livro de Apocalipse? Tem uma parte lá que fala que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles não cessam, é o tempo todo. A adoração é constante. Então não existe salvação sem compromisso. Ah, pastor, mas eu citei que essa semana, versículo Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas, uma vez que você foi salvo, tem que ter compromisso. Senão, porque está escrito em Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 31: quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus? Então, por que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 18: nós sabemos que as tribulações e as perseguições desse mundo não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, glória. É porque eu preciso, como está em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo agora é novo. Amém, glória. Para mim não dá em novidade de vida e não dá trabalho. Está achando que é fácil? Quem viveu a vida inteira no pecado larga tudo, larga a droga, prostituição, aquelas velhas amizades. No começo não é fácil. No começo é difícil. Meu tio Divino falava que quando ele converteu, ele gostava muito de estar no boteco, tomando uma pinguinha, assim, tocar o violão, cantar as músicas da época lá, né? Menino da Porteira, aquele negócio lá, ele gostava tudo quando tocar e não bebeu. E ele se converteu, aceitou Jesus. Ele falou assim: meu filho, eu fiquei como um cachorro amarrado. Todo lugar que eu ia parece que não pode. Mas foi só no começo. Depois eu fiquei liberto. Eu vi que aqui a minha prisão era aquele vício. Agora eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso comprar o que eu quero. Viver uma vida muito melhor. Sabe por quê? Eu fui livre. É o que Jesus Cristo diz, João 8, 32. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se cair em pé, vai chegando no final. A igreja não é um lugar qualquer. Não é. Esquece, igreja não é um lugar qualquer não. A chave para entrar na glória está na igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligado na terra será ligado nos céus.
céus, e tudo que desligar em terra será desligado nos céus. Não, essa autoridade, a chave da autoridade foi entregue à igreja, não a Pedro, como muitos dizem. Estar ligado à igreja é a única maneira que você tem. Então quero que você pense, valorize a sua igreja, seja fiel aos ensinamentos que você aprende nela, esteja presente nos cultos, ore em casa, ore com a sua família, sirva o Senhor com dedicação. Sabe por quê? Quem perde a conexão com a igreja pode perder a conexão com Deus. Quem perde a conexão com a igreja, um dia vai perder a conexão com Deus. Feche os olhos, vamos louvar o Senhor.